Olá, sou Mãe Valéria Siqueira, dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Pai Oxóssi, Caboclo Sete Flechas, Mestres e Apilinta, situado em Atibaia, interior de São Paulo. Hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês da minha trajetória e do meu caminho que me conduziu até a Umbanda, como eu me tornei uma sacerdotisa de Umbanda. Fui criada numa religião onde as manifestações espíritas, espiritualistas ou comunicação com espíritos era terminantemente proibida. Não era aceita de nenhuma forma. Então eu fiquei nessa religião durante muitos anos da minha vida e mais ou menos na saída da adolescência para a idade adulta, devido aos questionamentos que eu tinha, muitas perguntas sem respostas, muitas respostas que não eram satisfatórias, a meu ver, eu fui me desligando gradativamente dos conceitos, porém muitos dos conceitos, inclusive o de pecado, o do não pode, não deve, é errado, um vai para o céu, o outro vai para o inferno, e todas essas coisas assim, ficaram muito arraigadas na minha cabeça. E eu não tinha me desligado tanto quanto eu achava de tudo isso. Após um bom tempo, eu conheci uma pessoa que hoje é o meu marido. Na época conheci rapidamente, tivemos um relacionamento curto, nos separamos e depois, quando eu estava nesse processo de descoberta, nos reencontramos de novo. Ele médium, sempre, para ele é uma coisa muito natural, ele nunca nem cogitou ser de outra religião, né? E houve esse encontro, nós voltamos a namorar, nós nos casamos. E dentro desse processo todo de convivência, começaram a vir falar comigo as entidades de Umbanda, que eu acompanho. No começo, eu chorava, eu me sentia culpada, porque eu falava com Deus, olha, me perdoa, eu estou deixando isso acontecer, mas é por amor. Então, na minha cabeça, era uma coisa muito estranha, porque era a pessoa que eu queria ter do meu lado, mas ao mesmo tempo eu tinha que conviver com uma coisa que eu achava errada, e pouco a pouco essas entidades elas foram conversando comigo e me trazendo algumas verdades que na verdade estavam estampadas na minha cara e eu não queria ver. Quando as entidades começaram a vir, eu falei para ele, olha, na Umbanda eu não vou, mas eu posso ir no centro espírita se você quiser. E lá fomos nós. No primeiro dia, onde eu estava lá sentada, e sentou 3 irmãos ao meu redor, e um deles era uma moça na minha frente, e perguntaram o que tinha me levado até lá. E eu comecei a falar. É meu namorado, ele é de Umbanda, eu não quero saber dessa religião. E quando eu comecei a expor o que eu sentia, essa moça incorporou uma entidade que depois eu vim a saber que era uma das minhas entidades. E olhou bem nos meus olhos e me disse, para de tentar engessar o pé dos outros, o seu pé que é quebrado. Foi um nocaute. Foi um nocaute, mas assim, revirou a minha alma, revirou os meus conceitos, revirou a impressão que eu tinha a respeito das coisas, e eu falei para mim mesma, quem eu penso que eu sou para achar que eu conheço Deus, que eu sei do bem e do mal, que eu vou para o paraíso e o outro não? Quem sou eu para rotular pessoas ou religiões ou qualquer outra coisa? Quem sou eu? Então, a partir daí, eu penso, eu defino como houve uma expansão da minha consciência. Porque eu abri a minha mente para uma percepção além daquela janelinha que eu estava acostumada a olhar. Tinha um horizonte imenso fora daquela janela que eu não conseguia ver. Simplesmente porque eu não tinha coragem de abrir os meus próprios olhos. Então, a partir dali, a minha percepção mudou completamente. Aí eu aceitei ouvir o que as entidades de Umbanda tinham para me dizer. E eu ouvi coisas maravilhosas. Eu ouvi sobre fé, eu ouvi sobre amor, sobre esperança, sobre tolerância,
sobre ajudar as pessoas através da manifestação do Espírito para a caridade, através de você se oferecer como instrumento para que um guia possa vir e dar um abraço, e dar um carinho, uma atenção a muitos que muitas vezes não sabem o que é isso fora de um terreiro. Então, depois disso, a minha caminhada foi se desenhando e, lógico, tive minhas experiências de primeiro terreiro, as minhas decepções. Eu sempre falo que a minha lua de mel com a Umbanda não durou muito, porque existem as decepções, existem o fator humano, a dificuldade no relacionamento entre as pessoas. Mas resumindo, antes disso eu quis ir numa pessoa que é vidente, tem vidência, né? Interage com o mundo espiritual, e eu queria uma pessoa neutra, não podia ser o meu marido, lógico, que ia advogar em causa própria. Então eu fui, essa moça mora em Santos, onde minha irmã mora, e eu fui para conversar com ela. E no final da conversa, ela me falou que os espíritos ali presentes estavam dizendo que eu ia para a Umbanda de roupa branca e tudo. E eu falei, não, eu não vou. Isso não é para mim. E geralmente eu pensava que não era para mim mesmo. Sempre pensei que se eu tivesse que participar de alguma religião, seria qualquer uma, menos Umbanda e Candomblé. Então fui embora de Santos desacreditando disso. Alguns meses depois, eu resolvi, para dar apoio e para acompanhar o meu marido, começar a participar das giras de um terreiro. Eu lembro que da primeira vez, quando eu ouvi o atabaque tocar, eu dei um passo atrás. Eu falei, eu não vou. Mas eu fui. Deixei para trás, deixei lá fora todo o meu preconceito, deixei lá fora todos os meus maus conceitos, as minhas más impressões, e resolvi ver a Umbanda através dos meus olhos, não através dos olhos das pessoas que me disseram que lá existia o diabo. E aconteceu que, sentada na assistência, eu ouvia os pontos e me emocionava, e eu chorava, mas não era mais de tristeza nem de medo, era de alegria. Resolvi entrar para acompanhar o meu marido, até então, achando que eu não tinha mediunidade, que eu não seria médium jamais. E fui para ser cambone dele, para tomar conta dos guias dele, pelos quais eu tinha já um grande carinho, que agora se transformou em amor, que são os amores da minha vida. E fui acompanhada, entrei para acompanhar. Nós começamos a frequentar em janeiro, entramos em abril para a corrente, chegou em junho, teve uma festa de Xangô, e começou a cantar para os orixás. De repente, quando eu me vi, eu estava rodando nos orixás, completamente apaixonada pela Umbanda, completamente entregue àquele axé, aquela força, aquela luz. E o que mais me encantou é a possibilidade, a chance de levar esperança, levar axé, levar bênção, levar fé para quem não tem. Isso é o que me encanta na Umbanda, e disso eu não abro mão jamais, dessa parceria das entidades com os médiuns, desse trabalho bonito, desse trabalho de amor, daqueles que saem das suas casas e deixam tudo o que tem que fazer para oferecer algo ao próximo. Essa é a maior magia da Umbanda. Essa parceria que a gente tem com o divino, com o sagrado. E por isso eu me rendi totalmente, sou apaixonada, levanto a bandeira, defendo, adoro. E mais do que isso, depois que eu descobri tudo isso, com o tempo, veio o seu Sete Flechas, que é o chefe desta casa, o guia espiritual, o chefe do meu marido. Eu sou dirigente espiritual, mas o dono, o presidente do terreiro é o meu marido. Então a casa é de Pai Oxóssi, de Mãe Oxum, do seu Sete Flechas. Eu sou a dirigente espiritual, filha de Caboclo Mata Virgem, com muito orgulho, e juntos nós fazemos esse trabalho. Então foi quando o seu Sete Flechas veio e falou para mim, colocou uma guia no meu pescoço e me falou que estava muito feliz por ter me escolhido
e que ele confiava em mim porque o meu coração era bom e porque meus pensamentos podiam mudar o mundo. E que eu seria a mãe da casa. Me preparei para isso, fui estudar, estudo até hoje, pretendo estudar para sempre, porque é apaixonante as coisas que se descobrem quando você começa a estudar Umbanda. É lindo, é maravilhoso, é divino, é sagrado. Estou aí, à frente desse terreiro, propagando o bem, propagando a paz, propagando o amor aos orixás, louvando a Pai Olorum, que é o nosso grande criador de tudo que existe, através das suas sagradas manifestações, os nossos amados orixás. Sou muito feliz pela região que escolhi e espero, neste canal que estou inaugurando agora, compartilhar com vocês minhas experiências pessoais, meus estudos, as minhas impressões acerca do universo umbandista, o olhar feminino acerca desta religião, ouvir também o que vocês têm para me dizer, trocar informações, trocar experiências, engrandecer a nossa religião e, mais do que tudo, procurar estudo, evolução, para que nós todos juntos sejamos motivos de orgulho para os nossos orixás e para os nossos amados guias, mentores e guardiões. Axé.